Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, vou contar a história do Castelo Preston, em Ione, na Califórnia. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, não deixem de se inscrever no canal e de deixar o like. Isso ajuda muito a gente a continuar a fazer novos vídeos. Na pequena cidade de Ione, no norte da Califórnia, você encontrará um dos locais históricos mais intrigantes do estado. Com um passado rico e histórico que remonta ao final do século XIX, vamos visitar a fascinante história do Castelo Preston, localizado em Ione, Califórnia. Ele é conhecido por sua rica história de atividades paranormais. O castelo foi construído entre 1889 e 1894 para ser uma escola para reabilitar jovens e prepará-los para serem profissionais da indústria. Na verdade, era um reformatório. Trata-se de um lugar autossustentável, onde havia enfermaria, cozinha, escola, eles plantavam o que comiam, e trabalhavam muito, além de estudar. Muitos garotos foram mandados para lá com idades entre 12 e 24 anos. Alguns por crimes pequenos, como roubo, mas também havia aqueles que estavam lá por abusos, assassinato e alguns deles, com visíveis desvios de personalidade. Outros desses jovens haviam sido mandados para lá apenas por terem sido abandonados pelos pais e não terem para onde ir. Misturar criminosos perigosos com outros garotos não poderia resultar em uma coisa muito boa. Brigas, rebeliões, muitas vezes elas aconteciam por brigas pequenas de internos que se tornavam um verdadeiro frenesi. Os assassinatos brutais eram comuns, quase que algo rotineiro, nessa escolinha do amor. Um professor de agricultura foi assassinado pelos alunos em 1965. Ele se abaixou para consertar um trailer, e foi golpeado com um cano de ferro, várias e várias vezes, até morrer. Vários garotos morreram na enfermaria, vítimas de febre tifoide e tuberculose. Mas outros morreram pelas mãos dos próprios internos ou de seus professores. Houve várias mortes que ocorreram de maneira suspeita, no entanto elas podem ter ocorrido pelas mãos dos funcionários. Muitas dessas mortes não foram investigadas, e as que começaram a ser investigadas não foram concluídas. 2 internos foram baleados e enterrados no cemitério do castelo, que ficava estrategicamente bem afastado, exatamente para não levantar suspeitas e nem gerar investigações. Um desses alunos chamava-se Samuel Goins. Ele levou um tiro nas costas dado por um dos guardas durante uma das tentativas de fuga. Esse garoto tinha 20 anos, e parece ser o fantasma mais perigoso do lugar. Ele ataca as pessoas, e ataca os visitantes do castelo. Preston Castle era conhecido como o melhor reformatório para o mundo exterior. Mas dentro de suas paredes havia uma vida dura e brutal. No castelo de Preston, conhecido como reformatório, aconteciam alguns exemplos de abusos e negligência, entretanto as crianças sofriam agressões físicas e eram frequentemente espancadas, chicoteadas, e até mesmo acorrentadas, mas era comum elas morrerem ou ficarem feridas como resultado. Ambas eram alimentadas com comida ruim e recebiam pouca água, e morriam de fome ou desnutrição. Além disso, eram forçadas a trabalhar longas horas em condições insalubres, sempre estavam feridas devido ao trabalho ou contraíam doenças. Ficavam isoladas de outras crianças e proibidas de falar com elas, isso gerava problemas de desenvolvimento social e emocional. A negligência médica muitas vezes era ignorada, principalmente quando estavam doentes ou feridas, dessa forma ocorria mortes prematuras. As muitas formas de punição eram à base de castigos físicos. Em contrapartida, os alunos agrediam os coleguinhas e os funcionários. Na verdade, eles agrediam a tudo e todos com maneira de liberar a sua raiva. Anna Corbill era a governanta do castelo. Ela foi encontrada em uma poça de sangue, com uma corda em volta do pescoço na cozinha, que ficava no porão. Ela também foi espancada até a morte, e o crime ficou sem solução. Anna tinha 52 anos, e apanhou tanto que seu rosto estava irreconhecível.
Hoje é comum ver uma sombra negra no porão onde o corpo foi encontrado. Algumas pessoas fazem associação dessas sombras com o povo das sombras, que são seres que são descritos como sombras ou vultos mais negros do que a própria escuridão. Eles são frequentemente relatados como sendo humanoides e que possuem olhos vermelhos brilhantes. Alguns dizem que eles também podem ter uma forma meio abstrata e que parecem estar flutuando do chão. O povo das sombras é um fenômeno paranormal que ainda não foi totalmente compreendido. Algumas pessoas acreditam que eles são espíritos de pessoas que morreram, enquanto outras acreditam que são seres de outro plano de existência. Ainda outras acreditam que eles são simplesmente alucinações ou ilusões. No caso do Castelo de Preston, é possível que o povo das sombras esteja presente devido à violência e à negligência que ocorreram no local. Os muitos casos de abusos e assassinatos que ocorreram no castelo podem ter criado uma atmosfera de negatividade e medo, que pode atrair seres do outro mundo. Um exemplo de um relato de avistamento de povo das sombras no castelo de Preston é o caso de Anna Corbeil, a governanta do castelo que foi assassinada em 1965. Algumas pessoas que visitaram o castelo relataram ter visto uma sombra negra no porão onde Anna foi encontrada. Essa sombra é frequentemente associada ao povo das sombras. Muitas vozes também são ouvidas. O quarto em que Anna dormia é um dos lugares com grande atividade paranormal. Inclusive as pessoas relatam ouvir o som de passos, escutar uma leve respiração, além de sentir muito frio. E outras pessoas relatam que no mesmo quarto foram vítimas de arranhões, empurrões e outras coisas mais. No porão onde ela trabalhava, é também onde ela foi assassinada, pode-se experimentar uma sensação de profunda tristeza e angústia. Uma investigadora paranormal afirma ter presenciado a visão de um garoto com uma faixa suja de sangue, enrolada na cabeça sendo arrastado pelas escadas por outros garotos. Essa provavelmente é uma assombração residual, algo que ficou marcado no lugar e fica se repetindo e repetindo por várias vezes. O choro de uma menina também é ouvido, além de que os aparelhos eletrônicos costumam falhar. Um grande número de relatos de pessoas que visitaram o castelo afirma que é no porão onde as pessoas têm mais acontecimentos sobrenaturais. Foram vistos vultos caminhando pelos corredores, sons de passos, gritos, alguns gritos com muita raiva e ódio, uma névoa negra pairando constantemente pelos corredores do castelo. Outro lugar muito bem assombrado é a enfermaria. São ouvidos gritos de dor e sofrimento. Essas são chamadas de assombrações residuais e até assombrações comuns se misturam entre os tijolos das paredes, fazendo com que a energia pesada tome conta de tudo. O fantasma da Anna parece ser inofensivo. Alguns dizem inclusive que ela continua trabalhando na cozinha. O castelo de Preston é um lugar histórico e sombrio. É um lembrete dos abusos e da negligência que muitas crianças sofreram em instituições semelhantes. É também um lugar onde as pessoas continuam a contar histórias de fantasmas e assombrações. O maior medo não são os fantasmas, mas o que os humanos são capazes de fazer. Você acredita que o castelo de Preston pode ser assombrado? Espero que você tenha gostado da apresentação. Até a próxima!